Ei, estudante, vamos falar sobre como assistir uma videoaula. Engraçado, né? A gente está aqui numa videoaula para falar sobre como assistir uma videoaula. Seguinte, eu resolvi fazer esse conteúdo porque eu percebo muita gente não sabendo lidar com isso aqui, não sabendo fazer uso correto de videoaulas e acaba, por isso, perdendo tempo. Então vamos lá. Como que eu devo assistir uma videoaula? O primeiro ponto aqui é a gente entender o quê? Qual é o papel da videoaula, né? Uma videoaula, ela vai servir para você como um conteúdo de teoria, e essa premissa é importante a gente sempre falar. Ela é um conteúdo de teoria que tem como objetivo, nessa teoria, levar você de um ponto, que a gente vai chamar de ponto de incompreensão, ou seja, é pegar uma coisa que você não sabe e por meio da videoaula, por meio da didática, né, uma videoaula geralmente é uma escolha que você faz por conta da didática. Que é isso? Né? Que é a presença de um professor, de uma professora, de alguém que consegue conversar contigo, de falar com você, para pegar alguma coisa que está ali no campo da incompreensão e tornar isso compreensível. Então, você quer sair daqui para cá. Então, eu quero chegar aqui. Compreensão. E aí, o que acontece nesse ponto? Você tem que primeiro pensar, preciso mesmo de uma videoaula para isso? Será que às vezes aquela aula que eu já assisti, será que às vezes um PDF, será que um livro, uma leitura, será que texto já não resolveria? Então fica sempre essa primeira reflexão. Se você entende que você não compreende um conteúdo, que ele é difícil para você e que você precisa aqui de uma ajuda, aí você vai para a videoaula. E aí, diante disso, o primeiro ponto que eu preciso levar aqui em consideração é o seguinte: a organização. Repara só, por que organização é a primeira coisa? Organização, nesse sentido que eu quero falar aqui, é no contexto didático também. Todo conteúdo, todo conhecimento é construído de forma gradual. Então, se eu quero aprender um conteúdo, geralmente existe, por exemplo, um primeiro assunto sobre isso, que me leva a aprender sobre o assunto 2, que me leva a aprender sobre o assunto 3 e assim por diante. Se eu quero aprender biologia, por exemplo, biologia tem um começo. Existe um primeiro tema, às vezes, necessário para você ver. Claro que pode variar, né? Alguns professores vão dizer que a biologia começa na evolução, alguns vão dizer que começa na citologia, que começa em método científico, mas o fato é, você dificilmente vai estudar fisiologia humana como um primeiro tema, porque ele é complexo, ele depende de outros temas. Então, essa organização significa o quê? Que todo conhecimento, ele se organiza de forma gradual. E uma coisa que eu aprendo serve de pré-requisito para a próxima. Então, o que significa falar de organização? Se eu vou assistir uma videoaula, eu preciso pensar, essa videoaula que eu estou vendo, ela está em que posição dentro da temática? Se eu vou assistir uma videoaula que representa ali o conteúdo número 3 de alguma coisa, eu preciso primeiro lembrar, ou pensar, ou refletir. Eu sei aquilo que está no conteúdo 1 e no 2 para conseguir entender o conteúdo 3, ou seja, para eu sair do campo da incompreensão para o campo da compreensão, eu preciso de conhecimentos prévios, né? Essa parte aqui de organização que eu falo é para você lembrar disso. A gente tem conhecimentos que são prévios e que a gente chama por aí de pré-requisitos. Então, primeira coisa que você tem que fazer, pré-requisitos. Eu tenho os pré-requisitos para aprender, para entender isso que eu vou ver nessa aula? Se você disser que sim, aí beleza, a gente segue adiante. Qual é a próxima parte, então? O segundo item para a gente considerar. Justamente pelo fato de você precisar de pré-requisitos, você precisa começar a tua videoaula fazendo uma retomada. O que é uma retomada? A retomada é uma espécie de revisão que vai te custar mais ou menos 3 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E nessa revisão de retomada, o que vai acontecer? Você tem que fazer uma revisão dos pré-requisitos. Então, repara, antes de dar o play na videoaula, eu preciso pensar o quê? Se eu vou assistir a videoaula de um conteúdo número 3,
O que tinha lá no conteúdo 1 e 2 que eu deveria saber? São meus pré-requisitos. E aí, o que eu faço aqui nesse momento? Eu pego lá as minhas anotações, por exemplo, dou uma olhadinha nelas, e nesse caso, essa olhadinha que eu dou, ela tem qual propósito? É o propósito apenas de ativar essas memórias, de colocar ali na minha memória de trabalho, botar minha memória de trabalho para pensar, né, naquilo que é pré-requisito, que eu vou usar para aprender o conteúdo novo. Então, o que eu faria aqui na retomada? Em 3 minutinhos mais ou menos, eu pego lá, por exemplo, uma anotação que eu tenho sobre o conteúdo 1 e dou uma releitura nela. Repara, a releitura, a gente sempre fala muito que a releitura é um método inútil, né? Para você fazer revisão e tal. Mas, nesse caso, a retomada permite a releitura. Porque qual é o objetivo da releitura aqui? É apenas reativar os conhecimentos prévios. Então, eu faço a releitura do conteúdo 1, faço ali, por exemplo, a releitura do conteúdo 2, lembrando que aqui é coisa rápida, hein? Minutinhos, 1 minuto, 2 e pronto. E aí, com isso, o que eu fiz aqui? Eu retomei os pré-requisitos que eu precisava e agora sim eu vou ter estrutura para iniciar e aprender o conteúdo 3, que é o conteúdo novo da videoaula que eu vou assistir, por exemplo. Então, o primeiro ponto é esse. Fiz a minha retomada. Agora, eu já posso apertar play, correto? Ainda não. Agora, eu preciso primeiro olhar aqui para o contexto da minha atenção. Quando a gente vai assistir uma videoaula, a gente não pode assistir uma videoaula como quem assiste uma novela. Então, primeiro, eu preciso olhar para o meu ambiente. Repara, a videoaula é um momento importante. Eu quero assistir essa videoaula uma vez na vida e nunca mais. Então, eu vou dar uma olhada no meu ambiente e vou ver se ali tem alguma coisa que vai roubar a minha atenção, algum distrator, barulho, alguma situação de interrupção, qualquer coisa que seja. Para facilitar a tua atenção, é importante você ter por ali com você alguma água, porque, né, estudar cansa, você vai ficar com sede, você vai, de repente, por conta da sede, entrar em desatenção, você às vezes vai, sei lá, por causa da sede, vai sentir um certo desconforto e vai começar a desfocar da aula. Então, deixa ali um copinho de água com você para você não querer levantar. Pensa aí se você comeu alguma coisa, se você está alimentado. Se você estiver em jejum, por exemplo, é provável que você tenha um pouco de desatenção, dependendo do jejum que você está. E também leve em consideração o seu celular. Talvez você esteja vendo uma videoaula no computador, por exemplo, ou num tablet. E aí o teu celular, ele rouba a sua atenção. Tira o teu celular de perto de você. O celular, ele precisa estar ausente em qualquer aula, em qualquer estudo, em qualquer situação de estudo, certo? Caso você utilize o seu celular para ver a videoaula, se você precisa dele por algum motivo, lembra de deixar em modo avião, enfim, de fazer alguma outra coisa que minimize o impacto dele na sua atenção. Aí, uma vez feito isso, agora sim, eu vou dar play. E aí, a gente entra no que a gente vai chamar aqui de quê? De blocos de aula. A gente vai fazer o seguinte: apertei o play, começou a minha videoaula. Eu assisti lá um pouquinho dela. E aí, o que acontece aqui? Você deve aplicar o que a gente vai chamar de pausas de retomada. O que é isso? Quando você está assistindo a videoaula, ela talvez aborde ali vários temas. E dentro da ciência cognitiva, a gente tem uma estratégia de estudo que a gente chama de prática de recuperação. A prática de recuperação, ela é o quê? Ela significa tentar, né, através de alguma prática, recuperar algum assunto, ou seja, lembrar dele sem consulta. Então, a prática de recuperação significa o quê? Significa que você vai assistir a tua videoaula e você vai assistir até um trecho onde você tem ali, de repente, um tema. Digamos que essa videoaula seja sobre evolução. Nesse primeiro momento da videoaula, o professor explicou alguma coisa sobre os fundamentos da evolução. E aí, quando ele dá aquele respiro para começar uma outra pauta, o que eu faço? Eu faço uma pausa. Nessa pausa,
eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente tentar recordar o que foi que eu vi até ali. O que significa recordar? Recordar significa tentar lembrar de cabeça, sem ajuda e sem qualquer tipo de apoio de alguma coisa. E aí, para isso, você não pode olhar uma anotação, você não pode olhar para a tela do vídeo, nem nada. Você vai tentar fazer o quê? Você vai fazer uma pausa de retomada, vai fechar os olhos e vai tentar pensar assim: o que foi que eu vi até agora? O que foi falado até agora? Quais foram os conceitos? O que é para eu saber até aqui? E aí você faz essa pausa, que dura aí 30 segundos, 1 minuto. É coisa rápida. Aí feito isso, o que você faz? Dá o play e segue a vida, certo? Aí você vai lá e você vai ter mais um trecho. De repente aqui, esse trecho mais longo da tua aula de evolução falou sobre as evidências da evolução. E aí de repente você faz o quê? Quando o professor, a professora trocar de pauta, o que você faz de novo? Outra pausa. Faz a pausa e, de novo, usa a prática de recuperação e tenta recordar o que foi que você viu nesse trecho agora, no trecho B, e tenta lembrar o que foi que você já tinha visto lá no trecho A. E aí, beleza. Fez essa prática de recordação. Lembrando, isso aqui é um exercício mental. Se você quiser, você pode puxar ali uma folhinha, você pode puxar algum papelzinho e no papel fazer isso também. Então, na tua prática de recuperação, você pode tentar lembrar, aqui o professor falou sobre as evidências, ele falou que tem essa evidência, essa aqui tem a ver com isso, essa aqui tem a ver com aquilo. Pronto. Rapidinho, certo? E aí você pega isso aqui e joga fora. Então, eu vou fazer pausas de retomada durante a aula. Isso aqui vai servir para quê? Para que você tenha uma atenção e um acompanhamento da sua videoaula de forma mais ativa. Então, isso aqui é uma estratégia de quê? De estudo ativo. Porque dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou prestando mais atenção naquilo que eu estou vendo. Isso está forçando a minha memória a trabalhar. Isso está me forçando a recuperar parcialmente aquilo que eu estou aprendendo. Toda vez que eu tento lembrar de alguma coisa, o que a recordação provoca? Ela provoca na gente uma espécie de fortalecimento da nossa memória. Então, é muito interessante fazer isso aqui. Aí você vai dizer, mas dá trabalho, vou demorar um pouquinho mais. Não tem problema. O importante aqui é que a gente está fazendo isso para quê? Para aprender, não é para ser rápido. Então, eu vou seguir minha aula, vejo lá, digamos, o último trecho, faço outra pausa, recupero de novo, até que acabe a minha aula. Então, isso aqui é um hábito que você tem que fazer enquanto você assiste. E aí, falando nisso, a gente tocou num assunto, né? Que é a velocidade. Vale a pena você ir lá nas engrenagens e aumentar a tua velocidade da sua aula em 2 vezes? Eu diria que não, certo? Por quê? A gente pode assistir um vídeo em velocidade dobrada ou 1,5, qualquer coisa variando assim, quando você assiste um podcast, quando é uma palestra, quando é algum outro tipo de conteúdo. Quando é aula mesmo, de conteúdo que você precisa aprender, quando é uma videoaula cujo objetivo é sair do campo da incompreensão e chegar no campo da compreensão aqui, o que eu preciso? Eu preciso facilitar o trabalho da minha memória de trabalho. Então, durante a tua videoaula, quando você acelera ela, você causa o quê? Você causa um aumento de carga cognitiva. O que é carga cognitiva? Uma consideração que a gente pode fazer em relação à sua memória de trabalho. Imagina que lá no teu cérebro você tem um sistema de memória que a gente chama de memória de trabalho. Essa memória de trabalho é o que a gente pode classificar aqui como lugar do pensamento. É uma espécie de espaço que você tem no seu cérebro, na sua memória. Espaço, assim, no sentido abstrato, tá? Não é um lugar de fato. Então, você tem lá um lugar do pensamento. E, basicamente, quando você pensa em alguma coisa, quando você assiste uma videoaula, quando você se depara com um monte de informação, então ali você tem uma informação A, uma informação B, uma informação C, uma informação X, uma informação Y, uma informação Z, uma informação
1, uma informação 10, enfim. Quando você tem lá informações pipocando ali no teu cérebro, você precisa lidar com isso. E a tua memória de trabalho é quem lida com isso. Quando você faz isso numa velocidade aumentada, o que acontece? Você aumenta a carga cognitiva. E às vezes fica difícil lidar com toda essa informação, fica difícil fazer as conexões que você deveria ter feito. Quando você aumenta a velocidade, talvez você não perceba e talvez você nunca admita, mas isso atrapalha a tua compreensão. Isso atrapalha a qualidade da tua aprendizagem. Então, se você quiser aumentar a velocidade, que seja no máximo para 1,25, certo? Que seja ali o aumento mínimo, ok? De velocidade. Então, tenha cuidado com isso, ok? Lembra, o objetivo aqui não é ser rápido, o objetivo aqui é aprender. E aí, fazendo isso, eu estou assistindo a minha aula. Paralelamente a isso, o que a gente pode pensar em fazer aqui? Vamos abrir agora um outro espaço. Paralelamente a isso, assistindo aqui a minha aula, eu posso ainda fazer o quê? Eu posso fazer anotações. Então, repara, como quinto ponto. Se a gente está assistindo uma aula, o objetivo da aula é nunca mais assistir essa aula de novo, certo? Então, é importante você fazer algum registro disso. Esse registro pode ser uma anotação. E essa anotação você não precisa fazer pausando a aula. Você pode fazer essa anotação de que forma? Você pode tentar copiar, anotar, enfim, acompanhar essa aula, fazendo uma anotação que seja simples e objetiva. Geralmente, o que a gente tem aí para recomendar para você como uma anotação simples, objetiva, que você consegue fazer durante uma videoaula? Eu sempre recomendo para todo mundo que experimente fazer uma anotação de tópicos. O que é isso? É o que a gente chama de resumo do preguiçoso, mas que não é de quem tem preguiça, é de quem tem agilidade, certo? O que é uma anotação de tópicos? Você pega aí tua folha, pega aí teu caderno de estudo e você vai basicamente organizar as pautas da videoaula. Então, por exemplo, se eu estou assistindo uma aula sobre evolução, eu vou escrever lá, evolução. Se o primeiro ponto da aula de evolução foi, de repente, sei lá, entender os fundamentos, eu vou só escrever ali, fundamentos. E dentro de fundamentos, durante a aula, o professor falou sobre o conceito de evolução, o conceito de adaptação e sobre alguma coisa do meio ambiente. Beleza. Só escrevi a palavra evolução, adaptação, meio ambiente. Eu não expliquei nada. Repara que na anotação em tópicos eu faço só uma listagem, eu não explico. Aí o professor foi lá e continuou falando sobre as evidências. Eu anoto evidências. A primeira evidência são os fósseis. A segunda evidência é a anatomia comparada. A terceira evidência é não sei o quê. Eu só anoto, eu só listo quem são, eu não explico quem são. Dessa forma você consegue seguir a tua aula fazendo registros de forma muito simples, ok? Então, tenha isso em mente. Tem que ser simples. Você não pode complicar a tua vida, aumentar aqui a tua carga cognitiva, fazendo anotações elaboradas que exigem que você preste mais atenção na anotação do que na aula. Aí você se complica. Então, eu vou fazer anotações, uma anotação simples, em tópico. Caso você esteja assistindo pelo computador, você pode, de repente, fazer um print de tela, vez ou outra, e jogar isso aqui em algum slide. E trabalhar o próprio slide, certo? Então, você pode usar o PowerPoint, por exemplo. O fato é, faça registros. Por quê? Porque isso aqui vai, basicamente, ajudar você a ter uma sequência, como se fosse um resumo da linha de raciocínio da aula. Isso aqui vai servir também para eternizar esse momento. Então, se eu eternizei essa aula, eu nunca mais preciso assistir essa aula. Se eu tenho ali uma linha de raciocínio dela, com os tópicos dessa aula, dificilmente eu preciso voltar para isso, ok? Então, eu tenho lá esse primeiro momento. E agora, o que eu faço? Diante disso, eu posso também, durante as anotações, ou depois, assim que terminar, é interessante você fazer o que a gente chama de testes de recuperação. O que é isso? Esse teste de recuperação é basicamente você tentar
durante a videoaula ou depois da videoaula, você fazer o quê? Você fazer perguntas, você escrever perguntas que você mesmo pensou, certo? Que te ajudem a diagnosticar se você está entendendo a aula. Por exemplo, se eu estou assistindo uma aula sobre evolução biológica, eu posso deixar na minha anotação perguntas bobinhas como: o que é evolução? Por que os seres vivos evoluem? Qual a relação entre pressão seletiva e adaptação? Eu posso deixar perguntas que vão servir para quê? Para fazer um teste. Como se fosse um teste de quê? De compreensão. Lembra, o meu objetivo na aula é sair da incompreensão para a compreensão. Então, esse tipo de pergunta, ela imita mais ou menos a sensação de você pensar em flashcards. O que é um flashcard? Um flashcard, geralmente, é um cartãozinho que tem lá um conceito ou uma pergunta que você usa para testar a sua memória, para fazer revisões. As pessoas usam muito, por exemplo, o Anki para fazer isso. Então, durante a tua aula, tenta fazer perguntas, porque o que acontece aqui? Isso aqui é uma espécie de diagnóstico. Se você está assistindo uma aula e você não sabe fazer uma pergunta sobre o que você está vendo, provavelmente você não está entendendo nada. Então, o teste de recuperação que você pode fazer durante a aula ou depois, ou até nessas pausas de recuperação aqui, nessas pausas de retomada, ela vai servir como um produto, como um mecanismo para você tentar entender, para você, na verdade, perceber se você está prestando atenção, ok? Então, se você está prestando atenção e entendendo, você consegue conceber perguntas, por mais bobinhas que sejam, beleza? E feito isso, você encerra a tua aula. Só que aí depois vem o seguinte, a consequência da aula, né? Repara, se eu tive aula, a consequência dela é o estudo. Então, o que aconteceu? Eu assisti uma aula e graças à aula eu consegui entender um conteúdo. Agora eu preciso estudar esse conteúdo e me aprofundar nele. Estudar significa o quê? Aprender. Então imagina que eu assisti a videoaula. Depois disso, eu teria que fazer talvez alguma leitura, melhorar as minhas anotações. Quem sabe agora que eu fiz um tópico bem organizadinho da aula, depois da videoaula, no meu estudo, eu vou lá e explico o que é esse conceito, escrevo um exemplo sobre isso, coloco ali uma data importante para lembrar de alguma coisa e por aí vai. Então, eu posso melhorar o meu trabalho pelo estudo. E, claro, trabalhar com exercícios e fazer questões. Tudo isso aqui vai gerar, provavelmente, um produto de estudo. E esse produto eu vou guardar, pode ser uma anotação muito bem feita, por exemplo, e esse produto eu vou guardar. Por quê? Porque depois do estudo vem a revisão. Aquilo que eu estudei, eu vou aprender. E se eu aprendi, inevitavelmente eu vou esquecer. Para não esquecer, a gente faz revisão. A revisão serve para manter aquilo que você aprendeu. E serve também para ampliar e aumentar, a amplitude do que você aprendeu, serve para aprofundar o que você aprendeu. E para fazer revisão, eu posso voltar aqui para as minhas anotações como um recurso. Para quê? Para utilizar a prática de lembrar, para fazer questões. Toda vez que eu faço questões, eu venho aqui e posso melhorar as minhas anotações, colocar mais detalhes, fazer mais relações e conexões, posso criar mais perguntas. O fato é, a aula é um ponto de partida. Ela leva a gente da incompreensão para a compreensão. Porém, aquilo que eu compreendi pode ser esquecido. E para não esquecer, a gente precisa fazer revisão, ok? Mas não esquece que aqui pelo meu canal tem um monte de aula sobre revisão. Eu te recomendo dar uma olhada nisso. Então, caro estudante, é isso. Essa aqui é a minha orientação sobre como acompanhar videoaulas, como assistir uma videoaula e tirar proveito dela. É claro que dentro disso tudo podem ter variações relacionadas ao segmento, à natureza da videoaula, aos recursos que você tem, à qualidade da própria aula, ao seu contexto, à sua bagagem, ao seu tempo, a 1000 outros fatores. Tá? Mas aqui é só uma visão geral e genérica que talvez sirva para bastante gente. Se você tiver alguma consideração sobre isso, alguma dúvida ou colocação,
deixa aí que vai ser um prazer trocar comentários com você e conversar sobre essa pauta. Eu espero que essa aula sobre como assistir uma videoaula tenha te ajudado e eu espero que você tenha feito algumas anotações e, como recomendação agora no final, tenta fazer o seu teste de recuperação, tenta criar perguntas para ver se você prestou mesmo atenção e se você entendeu mesmo a premissa dessa videoaula.